C15 Explicação quântica das técnicas da medicina mente-corpo e entes de como as doenças mente-corpo são produzidas. As ideias básicas para as prevenir devem ser bastante óbvias. Isto deve ajudar-nos a compreender a eficácia das técnicas atualmente em voga. As técnicas que aqui discuto têm pelo menos algumas décadas, sendo que algumas delas são muito antigas, praticadas há milênios. Ora, isto levantou um problema. Em virtude de um excesso de familiaridade e também por causa da sua demonstrada validade empírica, alguns de nós, os crentes, tomam como certa validade teórica destas técnicas. Evidentemente, a oposição não subscreve a crença na sua validade. Na verdade, a sua validade, no sentido teórico, nunca foi plenamente demonstrada. Neste capítulo, vou mostrar que, quando adicionamos à cena o pensamento quântico e o primado da consciência, a validade empírica destas técnicas também é aumentada pela validade teórica. A um nível mais superficial, tratamos os sintomas da mente que são os correlatos mais próximos da doença. Isto é semelhante à medicina alopática, na qual tratamos os sintomas do corpo em lugar dos da mente. Temos um problema de hostilidade, que está a causar, ou pode vir a causar no futuro, os nossos problemas cardíacos. Como tal, alteramos o nosso comportamento. A nossa doença física está a ser causada pela nossa negatividade. Tentemos então mudar essa negatividade recorrendo ao poder do pensamento positivo. É claro que, se o nosso sistema de crenças é basicamente materialista, então, não acreditamos na eficácia causal da consciência e, para nós, a mente é apenas parte do cérebro. Neste caso, o que importa é o comportamento e a modificação do comportamento é a nossa única ferramenta para a cura mente-corpo. A modificação de comportamento resulta? O comportamento hostil, por exemplo, pode ser modificado através da reprogramação e da mente? Os bons pensamentos podem manter-nos longe dos pensamentos violentos? Somos capazes de nos livrar da hostilidade recorrendo apenas aos pensamentos? Há já milênios que se vêm tentando alterar o comportamento violento, mas sem nenhum resultado perceptível. O comportamento violento não muda. Encaremos os factos. Na melhor das hipóteses, as técnicas de modificação de comportamento fornecem-nos mecanismos para lidar com o problema. Ajudam-nos a lidar com situações que envolvem pequenos transtornos. São melhores do que não fazer nada, permitem-nos ganhar tempo, mas é tudo. Há que ir além da modificação comportamental e do pensamento positivo. Suponhamos que validamos a nossa mente como algo separado do nosso cérebro. Suponhamos que abrimos a nossa mente apenas um pouco de modo a permitir a eficácia causal da consciência, isto é causação descendente. Então, podemos deixar que a nossa consciência e a nossa mente explorem novos estados que ainda não foram cartografados no nosso cérebro, novos estados que contêm estados de saúde que nos permitimos imaginar ou visualizar, caso sejamos bons a visualizar. Duas terapias notáveis que podem ajudar-nos são a hipnose e o biofeedback. Hipnose e biofeedback. O que é a hipnose? É o poder de a nossa consciência prestar atenção aos estados da mente de modo a alterar a nossa identidade, evitando assim as exigências comuns específicas do ego do mundo físico. Uma vez que a individualidade do ego não é real, mas sim uma identidade que a consciência assume, esta última tem naturalmente a capacidade de alterar esta identidade. Como tal, o poder do hipnotismo é facilmente acomodado numa ciência dentro da consciência. A forma de hipnose mais comumente reconhecida é quando outra pessoa, um hipnotizador, nos ajuda a alcançar estes outros estados mentais, dando-lhes preferência sobre o nosso estado normal de experiência, incluindo a nossa identidade comum. Mas a auto-hipnose, alcançar estes estados hipnóticos por nós mesmos, é na realidade muito mais comum. Na verdade, há milênios que os mestres espirituais nos dizem como evitamos a realidade por meio da auto-hipnose criada pelo nosso condicionamento, o hábito de processar tudo através do reflexo no espelho das nossas memórias. Digamos que alguém ou algum estímulo provoque em nós uma reação hostil. Em vez de pensarmos em coisas positivas, se usarmos a auto-hipnose para nos conduzir a um estado de intenso relaxamento, será uma estratégia melhor para mudar o nosso comportamento hostil? A resposta é definitivamente afirmativa. Deste modo,
A hipnose, tanto induzida com a ajuda de terceiros como na sua forma autoinduzida, pode ser utilizada para controlar o comportamento negativo. A hipnose pode ser usada como terapia para as doenças mente-corpo, ou, por que não, para qualquer doença? Mais uma vez, a resposta é sim. A investigação demonstra que a prática regular da auto-hipnose, principalmente quando usada como técnica complementar, ajuda-nos a gerir a dor, controlar a pressão arterial, gerir uma relativa estabilidade das funções controladas pelo sistema nervoso autônomo, estabilizar o açúcar no sangue nos diabéticos, e até a reduzir a intensidade das crises de asma. Goleman e Gurin, 1993. Temos aqui um registro de desempenho muito bom para a auto-hipnose. No lado negativo, se alguém tem relutância em reconhecer o seu poder de imaginação, é menos provável que a hipnose funcione. Felizmente, a outra técnica, o biofeedback, pode resultar para praticamente qualquer um, mas temos de estar motivados. A ideia é simples. Existem muitas funções neurofisiológicas ou biológicas que podem ser monitorizadas e amplificadas por uma máquina, sendo que os dados podem ser enviados de volta ao indivíduo com recurso a qualquer um dos 5 sentidos. Ao estudar este retorno e ver como os nossos estados de experiência conscientes afetam a neurofisiologia, aquilo que nos está a ser reenviado, podemos aprender gradualmente a exercer um controle voluntário sobre algumas das funções do sistema nervoso autônomo. Acabamos por aprender a atingir profundos estados de relaxamento nos quais se torna mais fácil controlar e regular as funções autonômicas, inicialmente através das máquinas de feedback, mas gradualmente até sem o recurso a máquinas. A ideia básica, claro está, é que a ação da consciência sobre os estados mentais pode afetar os estados fisiológicos e vice-versa. A mudança da fisiologia trará consigo uma mudança no estado mental consciente. Esta ideia pode ser um anátema para o materialista estrito, mas é parte integrante da ciência dentro da consciência, onde tanto a psique como o soma são reconhecidos apenas como possibilidades correlatas da consciência. Modificar um modifica naturalmente o outro. Tal como a hipnose, o biofeedback também tem sido usado em terapia para ajudar em doenças ou problemas crônicos, como as cefaleias. Libertar memória assim que permitimos o primado da consciência, torna-se fácil pensar noutro tipo de cura mente-corpo. Na teoria psicanalítica, presume-se que as pessoas frequentemente reprimem a memória de um trauma da infância no seu inconsciente. Mais tarde, um comportamento doentio advém do processamento no inconsciente. Todavia, como desconhece a origem do seu comportamento, o indivíduo não pode fazer nada a esse respeito. O trabalho da psicanálise na cura mente-corpo consiste em fazer com que estas memórias inconscientes se tornem conscientes por meio da terapia. Formas mais recentes de psicanálise, por exemplo, a psicodinâmica, são especificamente concebidas para explorar as reações emocionais atuais, como hostilidade, em termos de memória passada. A psicanálise resulta? Os behavioristas por vezes ridicularizam a psicanálise porque esta reconhece implicitamente a eficácia causal da consciência e também porque na cosmovisão comportamental cognitiva é impossível distinguir entre o consciente e o inconsciente. A física quântica permite-nos entender a distinção entre aquilo a que os psicólogos chamam o inconsciente e a consciência, ver capítulo 6. O inconsciente é a consciência sem perceção, quando não ocorre nenhum colapso quântico. A consciência recusa-se a colapsar uma memória traumática por causa da dor envolvida. A terapia pode ajudar a reduzir o medo da dor e, assim, quando a memória traumática vem à superfície, a consciência é capaz de a reconhecer, recordar e percepcionar. O poder curativo desta consciencialização pode ser enorme. Ver Sarno, 1998. Referi no capítulo anterior a repressão da memória traumática no corpo sob a forma de estados não colapsados de excitações do músculo esquelético. Na técnica do Hatha Yoga, da Índia Oriental, as posturas são concebidas de modo a libertar tensões musculares não colapsadas ao tornarmos-nos conscientes delas, aliviando assim a dor. Técnicas recentes como o Rolfing são concebidas para funcionar do mesmo modo. Psicologia dos chakras. Em seguida, temos a psicologia dos chakras.
A psicologia dos chakras usa a psicoterapia para eliminar um bloqueio ou desequilíbrio da energia vital em chakras individuais. Alguns psicólogos vão demasiado longe ao sugerir que todas as doenças têm uma causa suprema. Somos nós que as causamos através da confusão das nossas intenções. Mas não podemos causá-las. No nosso ego, não possuímos o poder da intenção ou causação descendente. Em vez disso, o que acontece é que os nossos pensamentos condicionados amplificam inadequadamente o movimento da energia vital que entra e sai dos chakras, aumentando assim uma desarmonia já existente nos mesmos. A psicologia dos chakras tenta harmonizar esta desarmonia. Apresento em seguida uma descrição chakra a chakra do modo como a psicologia dos chakras funciona em termos de cura. Se a doença envolver o chakra da raiz, sistemas de eliminação, o problema é a insegurança, não existe uma ligação à Terra suficientemente saudável. Recordemos que, na nossa cultura, tentamos encontrar esta ligação ao ver sexo e violência na TV, mas isto não é uma ligação saudável. O que é uma ligação saudável? Tarefas simples como a jardinagem ou andarmos descalços na terra podem ajudar-nos a encontrar esta ligação, mas isto é trabalhar com energia vital no nível vital. Para trabalhar o desequilíbrio energético vital através da mente, podemos usar a imaginação e a visualização. Por exemplo, fechar os olhos e imaginar que existem raízes que se estendem desde o nosso chakra da raiz até ao centro da Terra. Para o segundo chakra, podemos usar os nossos relacionamentos sexuais para reequilibrar um desequilíbrio de energia vital. Temos ignorado o nosso lado feminino, no caso de um homem, ou o nosso lado masculino, no caso de uma mulher, as partes às quais Carl Jung chama as nossas anima e animus. Para integrar o masculino e o feminino dentro de nós, o que por sua vez equilibra a sexualidade, durante a união sexual, visualizemo-nos como homem e também como mulher. Esta prática pode ser efetuada mesmo sem sexo. Para o trabalho do chakra do umbigo, como é que lidamos com a amplificação mental da raiva e da irritação que, depois, se tornam crônicas? Se nos dermos ao trabalho de observar, veremos como a nossa pressa mental e impaciência são fatores importantes. Como tal, aqui, o trabalho psicológico consiste em desacelerar, discutido mais adiante. A hostilidade é uma contração da energia no coração, assim sendo, o objetivo básico da psicoterapia neste chakra é expandir o coração. Tal como Swami Sivananda, um mestre espiritual indiano que viveu no século passado, costumava aconselhar: seja bom, faça o bem. Isto expande o coração. Também, amarmos-nos a nós mesmos liberta-nos para amar os outros e elimina a hostilidade. Tradicionalmente, o chakra do coração é representado simbolicamente como o abrir de uma flor de lótus. O lótus cresce no lodo e é, como tal, um bom símbolo para a transformação do negativo que é um potencial para o trabalho do chakra do coração. Frequentemente, a energia vital de outras pessoas, não localmente, atinge-nos no chakra do coração, em especial quando somos solidários. Se for este o caso, devemos tentar ser objetivos e não nos identificarmos com os problemas do outro, empatia. Além disso, podemos visualizar que colocamos um refletor à volta do nosso corpo, para assim refletir toda a energia vital recebida sempre que interagirmos com alguém cuja energia é negativa. A visualização é uma grande ajuda para lidarmos com a supressão do sistema imunitário. Podemos, por exemplo, visualizar enérgicas células T assassinas a lutar com os intrusos do nosso corpo e a ganhar a batalha. Por vezes, isto é demonstrado visualizando a nossa dor de cabeça e tornando-a cada vez mais pequena. Com efeito, para algumas pessoas, a dor de cabeça é literalmente eliminada por meio da visualização. A imaginação guiada é rotineiramente utilizada para o alívio da dor crônica, para acelerar a cura e aliviar o desconforto de ferimentos. Ascherberg, 1985. A visualização é útil para o trabalho com os chakras, em geral. Para o desequilíbrio da energia vital no chakra da garganta, para lidar com a frustração da expressão, a tarefa psicológica consiste em encontrar saídas para a criatividade. Se estas saídas são demasiado difíceis de encontrar na arena pública, nem todos nascemos com talento, então, podemos dedicar-nos a áreas de criatividade privadas e mais pequenas.
Por exemplo, podemos ser criativos ao cuidar do jardim, cozinhar, nas nossas relações, ao cantar num pequeno grupo, sair para dançar, escrever um diário, na nossa compreensão de ideias científicas. Ao lidar com um bloqueio de energia vital no chakra frontal relacionado com a supressão, a pergunta a fazer é: o que é que este bloqueio está a impedir-me de fazer? A resposta, claro, é que ele está a impedir-nos de expressar plenamente as nossas possibilidades, ao negar a facilidade de concentração. Quando temos dores de cabeça, não conseguimos concentrar-nos. Mentalmente, estamos a levar-nos, a nós e ao nosso repertório aprendido de especialização, demasiado a sério. Há que aligeirar. Existem muitas outras possibilidades a explorar, basta aprendermos a jogar com elas. É com prazer que dou a saber que as nossas novas conferências científicas são muitas vezes ocasiões nas quais reinam o humor e o riso. Na Conferência Europeia de Psicologia Transpessoal em Assis, Itália, em 2000, participamos na meditação do riso durante meia hora todos os dias. E quem é que não ouviu Swami Dayananda troçar dos investigadores da Nova Era nas conferências de ciência e consciência em Albuquerque? Para trabalhar com a energia bloqueada no chakra da coroa, que conduz à depressão, uma das melhores ferramentas psicoterapêuticas é a meditação. Ver seção seguinte, sobre a paz, Goswami, 2003. O trabalho no chakra da coroa é muito importante. Recordemos aquela canção libertadora de My Fair Lady, Der en Spain está smiling the plain. Usando a mesma melodia, consideremos que a dor do esforço reside essencialmente no cérebro. 7 Isto deve-se à correlação direta do cérebro com a mente. Como tal, devemos apostar nas práticas de energia vital para aumentar a meditação sobre a paz, práticas como o Hatha Yoga, Pranayama, Tai Chi e outras. Ver capítulo 11. Um método comum para curar todos os chakras consiste em visualizar uma energia vital regularmente saudável em cada chakra. Recordemos a meditação dos chakras com um parceiro, no capítulo 11. Esta meditação, que também envolve bastante visualização, pode ser utilizada para curar os chakras. Meditação no nível seguinte de sofisticação. Se não formos um materialista convicto, podemos investigar o motivo do comportamento que está a causar o problema de saúde. Neste nível, estamos prontos para lidar com a causa do nosso comportamento, os doshas cerebromentais, intelectualismo excessivo e hiperatividade excessiva. Como é que lidamos com o intelectualismo excessivo? O intelectualismo mantém-nos longe do corpo, longe de experienciar as emoções. Em vez disso, as emoções tornam-se um incômodo, um motivo de embaraço, algo que devemos suprimir a todo custo. O remédio, claro está, passa por satisfazer o corpo. O exercício é bom, a massagem é boa, abraçar os outros é bom. Abraçar resulta. Há muitos anos, eu era um intelectual. Quando estava a efetuar um intenso trabalho espiritual na década de 1980, o dosha cérebro mental do intelectualismo, embora ainda não constituísse um problema de saúde, tornou-se para mim um problema que me vedava a abertura espiritual. Recordo-me de ir a um workshop e o respectivo promotor, o médico Richard Moss, receitar-me fisicalidade suculenta, a ser administrada sob a forma de abraços dos meus colegas de workshop. Resultou uma técnica complementar é a meditação com o objetivo de tomarmos consciência dos sentimentos para não os reprimirmos com defesas ou racionalizações. Os intelectuais são bons no que respeita à concentração ou à atividade centrada. Como tal, a meditação concentrada, por exemplo, repetir mentalmente um mantra, é algo natural para os intelectuais. Para estarem cientes do seu padrão de dosha cérebro-mental, tem de praticar adicionalmente testemunho descontraído, permitir que tudo venha à consciência interior sem julgamento, tal como um jurado deve fazer com as provas num julgamento. Como lidar com a hiperatividade excessiva? Aqui, o objetivo básico é desacelerar. O que é que significa desacelerar? Podemos fazer uma experiência. O leitor faça uma pausa para o café, agora, enquanto lê este livro. Não tenha pressa, o livro não foge. Prepare o café, ou chá, como um ritual, prestando atenção a cada fase.
Quando o café estiver pronto, sente-se com uma chávena. Lentamente, leve-a à boca e beba um gole. Observe a reação. Ah! Está a sentir-se relaxado, está a sentir-se feliz. É fácil racionalizar a felicidade, identificando-a com o prazer em tomar café. Mas um pouco de experimentação convencê-lo-á facilmente de que a felicidade não é inerente ao café, em vez disso, resultou da expansão momentânea da sua consciência. Desacelerar, acima de tudo, é uma forma de expandir a consciência que produz felicidade e êxtase. Agora, o leitor pode ver o que é que a hiperatividade lhe está a negar, o êxtase. Quanto mais se entrega à hiperatividade, mais felicidade ela lhe retira. Primeiro, vem a insônia. O sono é êxtase, uma vez que a consciência é ininterrupta. Em seguida, vêm os problemas relacionais, mais separação e menos êxtase. Finalmente, a doença, a separação atingiu o máximo. Por si só, a desaceleração abre espaço para a dissolução da separação. E em 1991, eu estava numa conferência de yoga na Índia para dar uma palestra sobre consciência e física quântica e admito que estava a levar-me demasiado a sério. Então, um dos professores presentes perguntou-me: o que é que faz quando está sozinho? E a minha presunção psicológica desmoronou-se. Tive de admitir a mim mesmo que, quando estava sozinho, ficava inquieto e entediado, sempre à procura de algo para fazer. Percebi que precisava de desacelerar. Como é que desaceleramos? O número de pausas para o café durante um dia tem o seu limite. Aqui, a principal resposta também é a meditação, só que com uma abordagem diferente. A hiperatividade infantil é comum neste país, e estas crianças costumam sofrer de transtorno de déficit de atenção. É claro que isto acontece quando a hiperatividade já é patológica, mas o déficit de atenção é um parceiro comum da hiperatividade, mesmo nos adultos. Assim sendo, os hiperativos têm de aprender a focar a sua atenção, que é o objetivo das formas habituais de meditação que recebem o nome de meditação de concentração, como é o caso da repetição mental contínua de um mantra, como acontece na meditação transcendental. A princípio, também pode ajudar a aprendermos a concentrar-nos noutros objetos, como a chama de uma vela, a respiração e assim por diante. A meditação nesta forma de concentração tornou-se, entretanto, famosa por causar a resposta de relaxamento, graças à investigação pioneira de Herbert Benson. Depois de praticar a meditação de concentração durante algum tempo, percebemos que manter a concentração durante longos períodos de tempo é difícil, se não impossível. O leitor pode sempre praticar um pouco. Sente-se confortavelmente, feche os olhos, respire regularmente e repita um mantra comum, como a palavra sânscrita Om, na sua mente. É claro que a mente há de encontrar uma distração, mas, assim que você descobrir essa distração, leve a sua mente firmemente de regresso ao mantra. Faça isto durante 5 minutos. Agora, abra os olhos. Quantas vezes se afastou do seu mantra? 5 vezes? 25 vezes? É difícil, não é? É uma trabalheira. E é preciso muita prática para sossegar a mente o suficiente para manter a atenção durante algum tempo. Descobrimos assim uma maneira melhor de manter a atenção, o caminho do relaxamento, da meditação consciente. Esta meditação consciente é a mesma que descreve como antídoto para o intelectualismo excessivo. Em yoga existem técnicas sofisticadas e subtis que lidam com a essência dos doshas cérebro-mentais, os próprios gunas mentais. Recordemos que os doshas cérebro-mentais resultam de uma aplicação desequilibrada dos gunas mentais, as qualidades mentais com as quais nascemos. O intelectualismo é o produto residual de uma utilização desequilibrada de sattva, a criatividade fundamental. A hiperatividade é o resultado do uso desequilibrado de rajas, a criatividade situacional e resolução de problemas. Se formos capazes de equilibrar as qualidades sattva e rajas, e também a tamas, inércia, por que não usamos suficientemente a tamas quando a sattva e a rajas dominam a nossa persona? Então, os doshas cérebro-mentais deixam de nos assombrar. Em princípio, é fácil.
Os indivíduos sattva têm de se envolver mais nos problemas do mundo comum e da vida comum, que requerem apenas capacidades rajásicas. Os indivíduos rajas têm de se interessar mais pela criatividade fundamental, pelos contextos do próprio pensamento, pelo domínio arquetípico do amor, da beleza e da justiça. Ambos os tipos, sático e rajásico, têm de praticar com descontração, equilibrando tamas na sua vida. Na prática, estes truques de equilíbrio constituem o cerne daquilo que recebe o nome de yoga na Índia. A palavra sânscrita yoga significa união ou integração. O objetivo do yoga consiste em integrar o eu separado, o ego, e a unidade universal chamada eu quântico. Mas por que envolver o eu quântico na cura? Se o leitor não for um materialista, estará acostumado a usar as forças da mente, ou seja, a consciência, para induzir a cura mente-corpo. A consciência tem apenas uma força, uma maneira de manifestar a sua intencionalidade no mundo, e essa maneira é a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, para escolher entre as possibilidades quânticas a realidade única da experiência manifesta. Mas esta livre escolha é o domínio do eu quântico. Possuímos livre-arbítrio para nos curar apenas na medida em que formos capazes de agir a partir da nossa autoconsciência quântica. Logo, o yoga é fundamental. Visto que a sattva ou criatividade fundamental nos leva para lá da mente, usar a qualidade sattva já é um yoga, é o chamado jnana, que significa sabedoria, yoga. Por outro lado, a rajas é a tendência de usar as descobertas da sattva para fins mundanos de construção de impérios, empregando criatividade situacional e capacidades de resolução de problemas. A rajas pode ser usada para engrandecimento pessoal, que apenas serve o ego. Se, todavia, os atos de rajas são praticados com abnegação para bem do mundo, então, esses atos também se tornam yoga. Chama-se a isto karma, que significa ação, yoga. Na verdade, a prática do karma yoga é melhor quando ao serviço do amor, e o yoga do cultivo do amor é chamado bhakti, que significa amor, yoga. Assim sendo, para o indivíduo com excesso de sattva, o equilíbrio consiste em continuar a praticar jnana yoga com um pouco de karma yoga e bhakti yoga. E, para o indivíduo rajas, o equilíbrio consiste em praticar karma yoga juntamente com jnana yoga e bhakti yoga. Existe também outro equilíbrio que tem de ser praticado, o equilíbrio da mente, do vital e do físico. Chama-se a isto Rasa Yoga, codificado pelo grande Yogi Patanjali, Taimi, 1961. O Rasa Yoga incorpora Hatha Yoga, posturas físicas, e Pranayama, práticas respiratórias. Nem é preciso dizer que, no Ocidente, a combinação de Hatha Yoga e Pranayama é aquilo a que chamamos Yoga. Mas o objetivo do Rasa Yoga consiste em integrar a ação do corpo físico, do corpo energético e do corpo mental para que o ego se possa integrar com o eu quântico. Como tal, as práticas iniciais de Hatha Yoga e Pranayama são também complementadas por práticas de meditação. Se o leitor já praticou Hatha Yoga, a sua primeira impressão pode ser de que se trata apenas de exercícios de alongamento. Todavia, estão a escapar-lhe um ou dois aspectos. Primeiro, as posturas do Hatha Yoga são praticadas lentamente, pelo que a consciência se expande enquanto praticamos o alongamento. Em segundo lugar, no Hatha Yoga, devemos prestar atenção ao que se passa internamente, ao fluxo de energia vital. O segundo objetivo do Hatha Yoga é praticado mais diretamente no Pranayama, ou práticas respiratórias. Tomamos consciência dos movimentos da energia vital enquanto prestamos atenção à respiração. De referir que prestar atenção à respiração também tem o efeito de a desacelerar e, assim, reduzir a atividade dos nossos órgãos internos. Goswami, 2003. Para que serve o abrandamento e a expansão da consciência? Abrandar implica menos colapsos quânticos. Entre os colapsos quânticos existe agora a oportunidade para um processamento inconsciente, para a proliferação de possibilidades quânticas. Isto cria espaço para saltos quânticos criativos para novos contextos. A expansão da consciência ajuda a nossa identidade a mudar para lá do ego, criando espaço para que o eu quântico entre em cena.
Ciência cristã e cura pela fé. Também podemos reconhecer que a mente atribui significado e que uma mente defeituosa atribui um significado defeituoso. Em última instância, é o significado defeituoso que produz a doença. Então, por que é que não corrigimos esta tendência da mente para atribuir significado a defeituosos? É interessante notar que a famosa Mary Baker é de fundo a tradição da ciência cristã na abordagem da doença precisamente com este objetivo em mente. É ensinado aos cientistas cristãos que a doença é uma ilusão, o que é verdade no sentido supremo do Vedanta, e que a mente, significando aqui a consciência, tem o poder de curar qualquer doença ao aperceber-se de que a doença é uma ilusão. Existem também cristãos carismáticos que acreditam na cura pela fé, seguindo uma passagem da Bíblia. Infelizmente, embora existam, sem dúvida, evidências de sucesso tanto na ciência cristã como na cura pela fé, também é indubitavelmente verdade que é mais frequente estes métodos não resultarem do que o contrário. Então, como é que ficamos? Além disso, as técnicas que referi acima, modificação comportamental, meditação e yoga, funcionam melhor como técnicas de prevenção de doenças mente-corpo e controlo do estresse. Eles têm um sucesso bastante limitado na cura de doenças graves. Novamente, o que acontece? Até agora, deixamos de fora a classe mais espetacular de cura mente-corpo, a cura mente-corpo, que é a cura quântica, que requer um aspecto fundamental da natureza quântica da mente, os saltos quânticos descontínuos. Este é o tema do capítulo seguinte. 7 The Pain of Stray Smile in the Brain, no original. M. do T.